E nessa primeira semana desse mês 11 de transformação através das parcerias de alma, nós temos aqui um exemplo de casal que está junto há algum tempo, mas que vem de relações passadas, né, de outros relacionamentos, que a vida, como eles os dois têm Caminho do Destino em 6, a vida deles tem sido uma novela mexicana. E vocês vão entender por quê. Temos aqui a Karina, nome fictício, 11 anos mais velha que o João, se conheceram no trabalho. Na época ela era casada, ele era noivo, né? E eles se conheceram, né? E ficaram trabalhando, enfim, só que daí o casamento dela terminou e o noivado dele não deu certo e eles acabaram ficando juntos, e com isso trouxeram questões ancestrais dos dois, muito importantes, principalmente com relação à ancestralidade do João, que nós vamos falar de forma pincelada nesse primeiro dia aqui de análise. A primeira coisa que me chamou a atenção é que geralmente quando chega a vez de eu fazer a análise de um casal, eu mando uma mensagem, né, para quem entrou em contato comigo, pedindo algumas datas, pedindo se existe alguma questão que queira dar um foco maior nessa análise, né? E a Karina, ela me respondeu, né, tudo o que já aconteceu dos dois lados nessa novela, e também que existe uma questão forte de escassez, né, de padrões de escassez dentro da família do João. Escassez é ausência de mãe, é a ausência do acesso à nossa mãe. E foi por isso que eu pus o post hoje de manhã perguntando como é que foi seu nascimento, né? A sua mãe conseguiu te amamentar, ou melhor, você conseguiu sugar o leite da sua mãe? Tudo isso mostra como é que a gente chega na vida. Se a gente chega pelas nossas próprias forças ou se a gente teve que ter ajuda. Se você nasceu de parto cesárea, se precisou de fórceps, geralmente essas pessoas, elas precisam ao longo da vida delas, para elas se encontrarem, para encontrarem o seu lugar no mundo, para se conectarem com a sua abundância, elas conseguem, mas elas vão precisar muito da ajuda das outras pessoas. Porque quem nasce de parto normal, geralmente consegue se achar sozinho pelas próprias forças. Mas quem precisa da ajuda externa também vai precisar da ajuda externa para conseguir se aprumar na vida. Eu sou um exemplo disso. Mas vamos olhar aqui a personalidade de cada um do casal. Aqui no casal Karina e João. A Karina é uma alma 5, uma alma livre, independente, dinâmica, que tem um contato muito forte com o movimento. Ela precisa de movimento o tempo todo, ela é a energia vital. Almas 5 são muito independentes, só que a Karina, ela vem com um sonho em 6, ou seja, a forma dela tomar decisão é através da afetividade, ela busca se fazer pertencer. Então aqui a gente já tem uma questão de uma dualidade energética, porque o 5 pede liberdade, pede independência e o 6 quer cooperação. Então, na essência da Karina, ela precisa conciliar liberdade e afetividade. E ela expressa, ela usa as ferramentas, os dons que ela tem de uma maneira muito forte, porque ela tem um 11, ela é uma transformadora. Não sei com quem a Karina trabalha, Karina, depois você me passa aí a sua profissão, mas ela tem o lado muito artístico, né? O 11 pode ir para o lado artístico, né? Pintura, escrita, às vezes escrita, fala, artista mesmo de encenar, enfim.
né? E ela vem com um caminho do destino, 6, ela vem, né? Essa alma 5 livre, ela vem para viver família, viver grupos, viver responsabilidades, viver comprometimento, harmonização dos grupos. E olha que interessante, né? Ela nasce numa família que traz, né? Ela tem um modo de viver 9. Ela nasce numa família que apresenta o mundo para ela. Não é à toa que o primeiro ciclo dela também é 5. Ela, não sei se é uma família que mudava muito, né? Às vezes famílias de militares, de diplomatas, ou de alguém que trabalha cada hora num lugar que leva a família. E olha que legal, ela teve que aprender a não ser teimosa e aceitar essas mudanças. Então, esse 6 dela devia ser muito forte já. Não sei se ela era muito apegada à mãe ou ao pai, ou não sei, aos amiguinhos da infância. Então ela teve que já desde pequena aprender que mudança faz parte sim e que é legal, porque afinal ela é uma alma 5 que vem de um 68. O que quer dizer isso? Ela vem da união do quê? Do afeto com o poder pessoal, né? Então ela quer uma liberdade, mas ela quer essa liberdade através de coisas que façam ela se incluir. Ela não é uma pessoa de simplesmente pegar a mochila e viajar e falar dane-se o mundo. Ela não veio para fazer isso. Tem gente que tem 5 que vem para fazer isso mesmo, né? Não ter raízes. Não, ela precisa se sentir pertencente para poder exercer o poder pessoal dela. E aí, na primeira fase da vida dela, né, ela é uma alma apressada que vem com um desafio maior em ela. A primeira fase da vida dela de formação, ela viveu as mudanças para que ela não fosse teimosa, para que ela aceitasse que nada precisa ser estático na vida, né? Que nada precisa ter comprovação na vida. E as comprovações que ela precisava ter para se formar como pessoa foram afetivas, porque a primeira realização dela até os 30 anos, ela viveu a formação dela toda dentro dos grupos, com amigos, com família, aprendendo a conviver, aprendendo a incluir, a socializar, a harmonizar e ao mesmo tempo a ser livre. Então essa é a formação da Karina. Já o João, ele é uma alma 6 que vem de um 33. Ele é o amor puro, né? O 33 é o número da comunicação com o amor e ele tem isso na essência dele. Então ele já tem um número mestre aqui e ele tem um outro número mestre na forma como ele toma decisões, que é um 22. Esse 22 mostra que ele não veio aqui para brincar à toa, né? Ele desceu para o play para tomar decisões e fazer coisas que afetem o coletivo, que tragam soluções sociais para a sociedade. Eu não sei qual que é a profissão dele, me passa também, tá, Karina, por favor? E ele vem justamente com ferramentas, com qualidades que fazem dele um líder muito afetivo e que traz novidades, que traz rompimentos. E qual que é o destino dele? O 6. Então, olha que interessante, temos aqui uma pureza de 6, que na sua formação, na formação dos seus valores, ele viveu um primeiro ciclo em 1, ou seja, a figura paterna muito forte, né, trazendo os exemplos, trazendo a liderança, trazendo a coragem, só que ao mesmo tempo que o pai é um exemplo de ir para o mundo, ao mesmo tempo também é um karma, né? E a gente vai falar bastante sobre essas questões das figuras masculinas na família do João. E ao mesmo tempo, a mãe também tem uma ligação kármica com o João, mostrando que na primeira fase, na formação dos valores dele, ele teve não só que romper com o padrão do pai, mas também romper com o padrão feminino. Para quê? Para que ele conseguisse trabalho,
trabalhar a segurança, a autoconfiança dele também até os 30 anos. Então temos aqui duas pessoas com o mesmo fim, mas que tiveram experiências formativas totalmente diferentes. A Karina pelo lado afetivo com liberdade, o João pelo lado de diferenciação dos pais, então é como se fosse o oposto do afetivo, né? Buscando dar conta de si mesmo, né? E aí, quais são as histórias que vêm? Primeiro vamos começar pela família do João, né? Essa questão da escassez dele vem da necessidade de diferenciação do seu pai. E segundo a Karina, o pai do João, ele migrou do Nordeste, a mãe também migrou do Nordeste, cada um de uma cidade diferente, né? Eles vieram se conhecer aqui em São Paulo, só que o pai do João, quando veio embora da cidade natal dele, ele deixou uma moça lá, que era a namorada dele, grávida, e veio embora e nunca mais soube dela. Temos aí o primeiro emaranhado, né? Essa moça que foi esquecida pelo pai do João, com certeza ela teve um filho dele, né? E nunca mais ninguém falou nada, né? Então temos aí uma infração da lei, de uma das leis do amor da constelação familiar, né? Essa mãe esquecida, essa ex-namorada esquecida com o filho, que fazem parte do clã energético do pai do João, né? Com certeza eles ficam aparecendo. Essas situações aparecem para quê? Para que se lembre dessas pessoas excluídas e incluam novamente. Como é que isso pode acontecer? E olhe o que acontece aí na história do João, né? O pai vem para São Paulo, conhece a mãe que também tinha migrado, né? Eles casam, enfim, o primeiro filho morre. Aí eles têm 3 filhas. E aí nasce o João, que quase morre também, com problemas sérios, né, de saúde, que a mãe teve que fazer não sei quantas promessas para que esse filho vingasse, né? E não só isso, a mãe morre cedo, ela morre com 62 anos, de repente, de infarto. Né? E essa dinâmica, as mortes repentinas, os abortos, os problemas no nascimento, eles mostram que naquela família a gente tem excluídos que precisam ser incluídos. E isso, querendo ou não, vai se repetindo geração a geração. Enquanto a família não olhar para isso, ou seja, enquanto o pai não trouxer essa mulher abandonada para o seu coração e a família fizer isso, temos aqui, né, esse medo da escassez que tá embrenhado na família do João, vem desses eventos, né? Com certeza esses eventos colaboram muito para que tudo seja muito difícil para a família do João. E no caso da Karina, que tem desafio em 4, ela atraiu até agora homens com problemas de escassez. O primeiro marido dela, o ex-marido dela, olha a história dele, né? O pai era muito rico, muitos prédios, acho que em Santos, se não me engano, né? Era casado com a mãe dela, e aí eles resolvem, do ex-marido, né? Ele resolve ir embora de Santos, né? Quer ir para o interior, enfim, por questões de qualidade de vida, tá? E aí o que acontece? Nessa época eles já tinham 2 filhos e os filhos não quiseram acompanhar. E em função disso, eles eram adolescentes, os filhos, né? A mãe optou por ficar com os filhos em Santos e deixou o pai embora.
E aí o pai desse ex-marido vai embora, morre sozinho, ele mesmo se interna num asilo e morre esquecido lá. E a Karina me lembrou aqui que ela era a única que lembrava do pai desse ex-marido. Falava, seu pai, e quando foram ver, ele morreu sozinho, né? E o que aconteceu? É uma dinâmica de escassez, só que diferente da dinâmica do João. O ex-marido da Karina, né? Essa família, o que ela fez? Os filhos inverteram a posição e tomaram a decisão pela mãe. E a mãe se permitiu, né, ao falar, não, vou ficar com meus filhos, vou cuidar deles aqui, e se separou, tanto que eles nunca se separaram no papel, eles se separaram fisicamente. O pai foi embora e a mãe optou por ficar com os filhos. Isso é uma inversão de ordem, isso também traz escassez, né? E olha que esses homens aparecem na vida da Karina, que tem 2 desafios em 4. Então, para ela viver essa insegurança, essa falta de confiança, faz parte do caminho evolutivo dela, para que ela possa ajudar a promover através do amor, através da estabilidade da família.